você vai ver o consórcio voltando, destruindo o PT. Aí que vocês vão ver onde é que está a traquinagem, o mecanismo da bagaça. O que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro? Olha, Emílio, eu estava prestando atenção na conversa de vocês e eu fiquei pensando, essa era uma pergunta que a gente podia fazer para o chat GPT, né? Quem sabe o chat GPT, que eu uso muito. Mas eu acho que tem alguns aspectos da questão Bolsonaro que a gente precisa separar para poder discutir com mais propriedade. O Bolsonaro é um fenômeno. Ele é um fenômeno de comunicação, ele é um fenômeno político e ele é um fenômeno eleitoral sozinho. Ele não precisa de mais nada, ele não precisa de nenhum pendura-encalho, ele não precisa de ninguém, como a gente já viu. Ele nem precisa de partido, né? Ele virou fenômeno depois que ele foi procurar um partido para concorrer. Na minha avaliação, eu nunca vi nada parecido com o fenômeno Bolsonaro. E aqui eu não estou entrando na questão, eu não estou julgando as ideias, não estou julgando as propostas, ainda não estou fazendo isso. Estou falando só do aspecto do poder de comunicação dele falar a linguagem das pessoas e o mais importante, para mim, o Bolsonaro, nas últimas décadas, foi o político que mais soube sintonizar a mensagem dele com valores, com expectativas da maioria das pessoas. E não mudou esse discurso depois que chegou ao poder. Então ele falava uma coisa antes, ele continuou falando depois. Ele era contra determinadas coisas antes, ele continuou sendo depois. Então tem esse aspecto de fenômeno político eleitoral que eu acho que podem fazer o que quiserem com Bolsonaro. Tá? E que isso não vai ser afetado ou talvez até aumente. Nós já tivemos casos parecidos no Brasil, né, de políticos que foram combatidos, muito populares que foram combatidos, que foram atacados, que foram presos, que foram tudo, e a popularidade deles só aumenta. Aliás, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? E um dia o cara acaba voltando de forma triunfal. Eu acho, essa é a minha opinião, que as dezenas de milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro e que